Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa. E o intuito do programa de hoje é ajudar você a se conhecer um pouco mais e levar a sua consciência para mudar a sua realidade. Uma coisa que poucas pessoas percebem é que o aspecto mais poderoso da vida é o subconsciente. Tudo que você entende como favorável, prazeroso, vantajoso, assim como as dificuldades, os sofrimentos, os desapontamentos, as insatisfações e até a chamada má sorte, né? Que na verdade nada mais é do que uma repetição de padrões desfavoráveis, tudo é determinado pelos seus pensamentos e sentimentos inconscientes. Quando você fala do seu destino, do que pode ou não pode acontecer com você, como se fosse uma coisa pré-determinada, na verdade você está simplesmente se referindo a eventos que são causados pela força dominante do seu inconsciente. O que é muito importante entender é que o inconsciente é muito mais forte que a mente consciente. É muito mais fácil você controlar os pensamentos, os sentimentos perceptíveis, produzidos conscientemente, avaliar e até corrigir esses pensamentos, do que pensamentos e sentimentos que se manifestam sem que haja a sua intenção, né? Aquilo que está oculto na sua mente, que faz parte do seu inconsciente, atua sem que você consiga controlar ou avaliar de maneira racional para poder agir e modificar aquilo. Então você acaba sendo controlado por esses pensamentos e sentimentos, e é isso que acaba fazendo com que você tenha uma visão distorcida da sua realidade. Nós somos essencialmente sensoriais. Nós precisamos e nós nos apegamos àquilo que entendemos como racional e relacionado aos 5 sentidos. E, indiretamente, adicionamos nossa realidade a isso. E acabamos não dando conta e não dando atenção ao inconsciente, que é abstrato, mas que é o principal responsável por nossas atitudes e por nossas decisões. A maior parte de nossas reações e atitudes rotineiras vem da resposta subconsciente, que é instantânea. Ela cria um pré-julgamento antes mesmo de você raciocinar sobre a situação. E é por isso que muitas vezes nós acabamos tirando conclusões ou tomando decisões equivocadas e até mesmo precipitadas. São padrões destrutivos de comportamento e acontecimentos que ficam gravados em nosso subconsciente, que criam imagens, sentimentos e emoções, tanto negativas devido a problemas não resolvidos ou más experiências vividas, como também positivas, né? Ou construtivas, que são construídas através da criatividade e de afeição. O problema é que essa energia positiva ela só é aproveitada até o ponto em que a energia é bloqueada. Quando você se depara com um evento inesperado ou qualquer coisa que por associação acabe gerando uma resposta rápida e imediata, acaba liberando essa energia negativa. E é aí que os sentimentos e os pressentimentos negativos vêm à tona e fazem com que você acabe tendo atitudes ou tomando decisões equivocadas, para não falar decisões erradas mesmo, né? Por isso, é importante que você esteja sempre em um processo dinâmico de crescimento e de desenvolvimento. À medida que você começa a descobrir essa estranha realidade, que pode ser curiosamente estimulante e ao mesmo tempo até um pouco assustadora, é que você começa a ter ideia dos poderes que estão escondidos em seu inconsciente. E é por isso que nós devemos nos preocupar primeiro em nos conhecer a nós mesmos. Não apenas o que é errado em nossas vidas, mas também procurar analisar todos os elementos que produziram erros que podem nos induzir a novos erros. Todos esses elementos eles estão profundamente gravados dentro de você e fazem parte dos seus valores e dos seus conceitos. E é com base neles que você toma suas decisões, forma suas opiniões e faz os seus julgamentos. O ser humano ele tem o péssimo hábito de cuidar de tudo e se meter em tudo que é relativo à vida alheia, mas ele esquece de cuidar primeiro da sua própria vida. Conforme você se liberta do lixo de medos e equívocos inúteis que dividem a sua personalidade, que eu chamo inclusive de vírus existencial, os elementos construtivos, criativos e produtivos que você nunca conheceu realmente, né, mas que estão gravados em seu inconsciente, começam a ser libertados. Tudo o que acontece na sua vida é consequência dos seus próprios atos e das suas escolhas.
costumo insistir muito nisso e pode até parecer repetitivo até. E por que eu faço isso? Porque, na verdade, nenhum de vocês, ou pouco de vocês, para não generalizar, conhece realmente o poder que está guardado em seu subconsciente e de como ele ainda governa e influencia no seu dia a dia. Minha ideia aqui é ajudar que você perceba e entenda como essas forças controlam e influenciam sua vida sem que você perceba. Todos os ditos coachings motivacionais, mestres em esoterismos, fanáticos por filosofia oriental e até numerólogos aí que se intitulam maior autoridade no assunto, eles falam da importância de mudar os seus pensamentos, de mudar a frequência vibracional e todo esse blá blá blá. Mas todos eles tratam o subconsciente como uma coisa abstrata, quando na verdade o inconsciente é real e ele é perceptível, né? Antes de chegar, inclusive, a uma abordagem mais prática, vamos esclarecer o seguinte: a sua personalidade ela é uma repetição, em menor forma, de certas características do universo. Tanto o indivíduo quanto o universo existem por causa da distribuição de energia que se origina em uma mesma usina geradora ou fonte criadora. Eu não gosto muito de me referir como fonte criadora, porque toda vez que eu falo isso, várias pessoas levam para o lado religioso. A ideia é levar a vocês um princípio universal, sem atrelar a conceitos limitados ou mesmo fanatismo, né? Que você querendo ou não, né? E vejam só, está gravado no seu subconsciente. Na verdade, independente da sua crença, fé, religião, tendo ou não, esse princípio é o mesmo, né? Então, voltando ao tema do programa, a maneira como essas energias interagem, estão organizadas, ela determina a existência harmoniosa ou não de uma fonte criadora que dá vida a tudo que existe em nosso mundo. Em sua criação e estados ideais, essas energias e forças elas trabalham juntas perfeitamente, se completam uma a outra e em vez de atrapalharem mutuamente. É o princípio da pluralidade. A energia só flui se houverem dois polos, indo do polo de maior potencial para o de menor potencial. Isso é física clássica, inclusive. O equilíbrio só existe se houver uma força opositora, mas não vamos entrar nesse assunto, claro. Então, vendo assim, a energia criadora ela cria uma corrente, né? E o que é corrente? Corrente é o fluxo ordenado de cargas ou potenciais que se movem de uma forma orientada do maior para o menor potencial, do positivo para o negativo, como nós conhecemos, né? Então aqui nós já percebemos que, na verdade, o correto não é dizer pensamentos positivos ou negativos, mas sim nos referirmos como pensamentos de maior ou de menor potencial, correto? Esse princípio ele se aplica a tudo que existe no universo, de uma planta individualmente até as entidades, vamos chamar assim, que habitam esse planeta, né, os seres humanos, do mineral à mais alta criatura espiritual, as forças universais reguladoras devem ser as mesmas para todos. As regras e as leis são as mesmas. Quando um sistema estelar se desintegra, uma galáxia desaparece, é porque forças contrárias estão em ação. As duas forças opostas elas criam uma tensão através da pressão gerada e gera a ação de duas correntes de energias opostas, que finalmente ocorre a reação e acaba ocorrendo a explosão, né? E aí a galáxia se autodestrói, o que podemos entender como um evento negativo. Então, de uma galáxia a uma folha que cai de uma árvore, o princípio é sempre o mesmo. De uma forma bem simples, o universo consiste em duas correntes primárias, uma positiva e outra negativa. Simplificando ainda mais, a corrente positiva diz sim e a negativa diz não. O sim inclui toda energia construtiva. Por essa percepção, né? O não como uma percepção distorcida da realidade que gera da desunião até o ódio. Então, o não é destrutivo por quê? Porque indevidamente ele se desvia da veracidade,
criando assim os conflitos que, se opondo entre si, gera uma grande tensão e causa eventos negativos em sua vida. Quando eu falo não aqui, pessoal, eu estou me referindo às duas correntes, tá? Não estou falando também da palavra sim e não, de concordância, tá? Todos vocês que acompanham meus programas sabem que eu não peço a você para acreditar em nada do que eu falo cegamente, né? Então, dentro dos seus valores, conceitos, ensinamentos espirituais, verifique o que se aplica a você e a sua individualidade. Mas o conceito básico, indubitavelmente, se aplica a tudo que existe no universo. É simples destacar essas duas correntes, né, que nós estamos chamando de sim e não, em sua vida e no seu dia a dia, se você aprender a entender e interpretar a linguagem do seu inconsciente. Fazer isso requer uma certa técnica, mas é bem simples. É como aprender a falar um novo idioma. Você precisa apenas praticar, ter paciência e, principalmente, vontade para aprender essa nova perspectiva ou essa simbologia. A linguagem, na verdade, ela é formada por uma combinação de símbolos. As letras que associadas e interpretadas se resultam em palavras, e palavras nada mais são do que uma simbologia. Isso nós vemos, inclusive, facilmente na numerologia cabalística, né? E na numerologia quântica também. Quando você diz a palavra smartphone, é um símbolo para identificar um objeto que você usa e conhece. O mesmo se aplica à linguagem da sua mente inconsciente. Então, entender os sinais dessa linguagem é tão simples quanto aprender a falar um novo idioma. Você pode levar mais ou menos tempo, dependendo da sua força de vontade, esforço e prática, mas com certeza você é capaz de aprender. Então, como que nós podemos fazer isso, na verdade? A corrente do sim, ela é mais percebida porque é mais consciente, ela é permissiva, ela não traz nenhuma dúvida. Já quando uma situação, um acontecimento traz algum incômodo, seja através de um sentimento ou mesmo uma sensação incômoda, que a maioria chama de intuição ou alguma insatisfação, seja como resultado ou como uma decisão que pretenda tomar, ou mesmo faça você ficar indeciso, é um sinal de que ambas as correntes estão fortemente ativas, uma tentando anular a outra. Ou seja, você cria um conflito. Conscientemente, a corrente do sim, por ser mais forte, né, justamente por ser consciente, e está ligada assim, à sua racionalidade, ela acaba anulando o não. É daí que surgem os pensamentos limitantes. Quanto mais você reprime uma ideia que considera errada, mais você a encobre. Exatamente como você varrer a sujeira para baixo do tapete. A ideia continua lá, está atuando, você simplesmente não percebe isso. E quanto mais você faz isso, mais forte a corrente que chamamos de sim, ou que apresenta na sua visão maior potencial, vai se fortalecendo. Porém, ambas as correntes vão continuar se opondo e dividindo a sua personalidade, tentando conduzir para direções opostas, criando cada vez mais tensão até que seja tão forte que literalmente explode. Assim como acontece com uma galáxia, como nós acabamos de falar há pouco. Então, a melhor maneira de evitar essa autodestruição é descobrindo e entendendo seus verdadeiros valores. E antes que você tenha a infeliz ideia, né, eu já vou adiantar que meditação é uma besteira, não serve em nada para isso. Tá? Eu não estou dizendo, ou tentando lhe convencer, como faz a maioria dos mestres vem por aí, que você está meditando errado, né? E é por isso que você não vê resultado. Eu estou afirmando que a meditação simplesmente não funciona. E por que a meditação não funciona? Simplesmente porque quando você está sentado de braços cruzados e olhos fechados, sem fazer absolutamente nada, né? E sem nada que lhe distraia, só duas coisas podem acontecer. Ou você pensa demais e fica remoendo problemas, ou você não pensa e seu cérebro alucina por privação sensorial. É simplesmente isso. Meditação parece uma grande sabedoria, mas não é, né? E se não for totalmente inútil, é perigoso. Você fortalece sim e o não se opõe, criando mais tensão e, claro, mais conflitos. Ninguém consegue autoconhecimento dessa maneira, só consegue criar mais preconceitos e dúvida. É bem simples. Perceba o seguinte, nas áreas de sua vida onde as coisas fluem com facilidade,
é onde você diz, inclusive, ter sorte, ou onde, na maioria das vezes, você está satisfeito sem nenhuma crise ou problema, ou que não surjam confusões, você pode ter certeza que é pouca corrente circulando. E a corrente do sim predomina, sem uma corrente oculta contraditória, que seria a corrente do não. De forma bem simples, não é apenas uma atitude superficial, mas é a atitude de todo o seu ser concordando com a realidade, como você a vê. Você não está dividido entre motivações e desejos. Já nas áreas de sua vida em que você se considera azarado, a corrente do não está predominando. E você precisa perceber e entender claramente o que está oculto em seu subconsciente para ser capaz de anular essa corrente. É claro que as razões podem variar de pessoa para pessoa, mas as causas ocultas elas precisam ser claramente definidas para serem anuladas. Qualquer objetivo que você conscientemente deseja e seja capaz de realizar é uma prova de que a corrente do não está atuando. Não basta apenas mudar o seu pensamento e continuar preso a conceitos e valores ultrapassados ou equivocados. Para obter resultado, é preciso que você entenda onde está o erro e por que ele acontece repetidamente. É preciso que você conheça seus reais valores e que você mude o que é inútil, o que não seja condizente com a sua realidade e com as suas necessidades. Só assim você vai ser capaz de mudar suas reações emocionais mais sutis e íntimas, inclusive. Mudar o pensamento simplesmente é uma ilusão. Ele traz um alívio momentâneo, mas não dura, porque você simplesmente continua reagindo da maneira antiga, sem estar ciente do que está ocorrendo e que a corrente do não continua predominando e se opondo. Você precisa entender a linguagem do seu inconsciente. Vamos supor que você deseja algo e que você até agora não tenha conseguido. Você pode até ter um forte desejo por essa realização e ter descoberto os erros inconscientes causados por culpa e atitudes destrutivas que vinham impedindo de realizar. Você pode até mesmo ter descoberto o medo que faz, por exemplo, rejeitar algo e evitar que você consiga alcançar. Mas veja bem, o medo ele pode ser baseado em uma conclusão inteiramente ilusória e na maioria das vezes é uma atitude totalmente desnecessária, que pode ser causada por vários fatores, que às vezes estão baseados em fantasias, vamos dizer assim. Muitas vezes em coisas à toa, podem ter vindo de sua infância ou mesmo em valores baseados em conceitos herdados de outras pessoas, como aqueles conceitos e valores que nós herdamos de nossos pais, avós, de pessoas do nosso convívio, mas que na verdade nós adotamos aquilo automaticamente. Né? Quando você descobre por que essa corrente negativa predomina, mesmo antes de compreender plenamente a sua presença, você encontra alívio, você cria esperanças e você começa a perceber uma saída para as coisas. Você passa a ver as coisas de forma diferente. Você vai entender porque a sua vida não muda. Você passa a perceber os seus verdadeiros valores e se livra dos sentimentos destrutivos que geram o que nós estamos chamando de corrente do não. Seria medo, culpa, raiva, frustrações, hostilidade, né? Descobrir todos esses mecanismos é aprender a linguagem do consciente. Isso é literalmente uma uma tradução dessa corrente. Não importa quantas descobertas você faça, nada realmente vai mudar na sua vida até que você observe como o potencial negativo atua em sua vida diretamente. De maneira básica e específica, questione as suas reações, desde as mais simples. Né? Emoções exageradas ou incabíveis a uma situação revelam um potencial negativo. Os comportamentos mais, vamos dizer, emotivos, né? Que depois você mesmo analisa e vê que não são condizentes com o que estava acontecendo, às vezes até, como eu falei, exagerados, né? Uma atitude exagerada para o porte do evento, por exemplo, né? Atitudes e expressões superficiais e artificiais acabam se tornando parte de você e ficam gravadas também em seu subconsciente. Se você observar essas reações semiconsciente nas áreas problemáticas da sua vida, você aprende tudo o que precisa saber sobre si mesmo.
Observe a forma como você raciocina e até a sua incapacidade de raciocinar diante de determinadas situações ou mesmo de tomar uma atitude. Tudo que gera uma resistência é um potencial negativo. O seu inconsciente fala constantemente com você. Então aprenda a se comunicar com ele. Pergunte a si mesmo qual objetivo você tem nesse momento e o quanto você quer isso. O que lhe deixa insatisfeito. O que você quer fazer diferente e por que você quer ou precisa fazer diferente. Quando você está muito quieto ou desmotivado, indica autoconfrontação. Se você se sente muito tenso, impaciente, ou se você acredita que está perdendo alguma coisa, né, aquela sensação que você tem que estar perdendo alguma coisa e não sabe identificar, isso é uma típica manifestação da corrente do não. Observe como você reage quando tenta resolver os seus problemas. Passe a se observar, né, como se fosse um observador externo, e dá atenção a si mesmo. E aí você vai começar a entender os sinais do seu subconsciente. Quando você aprende a fazer isso de uma maneira natural, você vai aprender a se comunicar conscientemente com a parte construtiva do seu subconsciente. Os mal entendidos, as mágoas, medos, as frustrações, elas deixam de existir. Se o desejo de realizar alguma coisa desaparece por causa do medo, significa que o medo não está sendo compreendido. Se você quer fazer algo e não tenta porque tem medo de não ser competente, por exemplo, você está tomando uma decisão baseada em emoções, em reações e atitudes superficiais. O desejo é uma manifestação de algo muito mais profundo e gera um deslocamento. A manifestação de um desejo mais profundo leva a um medo mais profundo. E é impossível se resolver um problema quando se lida com esse deslocamento, né? É isso que cria o círculo vicioso na sua vida. Para evitar isso, é preciso que você trate de cada situação em sua manifestação original, deixando de lado as restrições e as inibições. Eu espero que com esse programa consiga ter levado algo de novo para você, que possa dar um novo incentivo para que você busque as suas realizações e principalmente busque o autoconhecimento, sendo imparcial consigo mesmo. Sempre que você imaginar alguma coisa ou pensar que alguma coisa é difícil de fazer ou de realizar, não desconsidere a dificuldade. Entenda a dificuldade como informação e interprete essa informação, né? Muitas vezes essa informação, ou que você entende como dificuldade, é algo que expresse um entendimento importante para você. Tá? Com isso, nós encerramos o nosso programa de hoje. Obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. E se você tiver alguma opinião ou sugestão, escreva nos comentários. Um grande abraço a cada um de vocês e até a próxima semana.